O Sr. Ali sempre ficava um pouco mais depois do toque do último sinal. Enquanto outros professores corriam para casa pelo estacionamento, aliviados por terem sobrevivido, ele permanecia no silêncio da sala 12, arrumando as carteiras que seriam desarrumadas novamente pela manhã, limpando manchas de giz que nunca desapareciam completamente e ouvindo o zumbido distante de uma escola antiga demais para si mesma. Ensinar costumava lhe dar um propósito. Costumava parecer uma vocação. Mas, ultimamente, parecia mais o eco de algo que ele amara, mas que já não acreditava merecer. Dizia a si mesmo que ficava até tarde corrigindo provas em paz, mas, na verdade, ficava porque não tinha outro lugar para ir. Em uma quarta-feira chuvosa e carregada de fadiga fluorescente, ele chegou ao fundo da pilha de redações para corrigir e encontrou uma que não reconheceu. Não era apenas o fato de a caligrafia ser desconhecida, traços finos e inclinados que pareciam ter sido escritos com cuidado e reverência, mas também o fato de o nome do aluno, assinado em letras pequenas na parte inferior, não constar em nenhuma das listas de chamada da turma. Arin. Só isso. Sem sobrenome. A redação em si era diferente de todas as outras. Embora o tema que lhe fora atribuído fosse Descreva um momento que o transformou, esta redação contava uma história tão silenciosamente comovente que ele releu trechos 2 vezes, e depois mais uma vez. O texto descrevia uma criança sentada do lado de fora de uma biblioteca após o fechamento, observando as luzes se apagarem uma a uma porque ela não tinha dinheiro para pagar a multa por atraso na devolução dos livros. Uma criança que encontrava mais conforto nas páginas do que nas pessoas. Um momento em que um estranho, um professor, lhe deu um livro e disse: "O conhecimento pertence a você tanto quanto a qualquer outra pessoa." O ensaio não culpava ninguém, não criticava nada. Simplesmente expressava gratidão pelo aprendizado, mesmo quando o mundo oferecia em pequenos fragmentos desgastados. No final, a frase final ficou sozinha: "Eu assisto a sua aula quando posso, da janela do corredor. Espero que não haja problema nisso." O Sr. Ali baixou o jornal lentamente, uma estranha sensação de calor se abrindo em seu peito, algo entre tristeza e admiração. Ele verificou a data no canto superior. A redação havia sido entregue junto com as outras do dia. Isso significava que o aluno estivera em sua sala de aula. Significa que o aluno esteve perto. Ele ficou sentado por quase 10 minutos com o papel nas mãos, sem saber se deveria denunciá-lo ou escondê-lo. No fim, guardou-o cuidadosamente na gaveta, como se fosse um segredo. No dia seguinte, ele procurou por sinais, um rosto novo perto dos armários, alguém rondando perto de sua porta. Mas os corredores se moviam com seu ritmo cansado de sempre, cheios de ruídos que o preenchiam, mas nunca o tocavam de verdade. Durante a sexta aula, quando seus alunos já haviam saído para o almoço, ele encontrou outra redação em sua mesa. Nenhum passo, nenhuma batida, nenhuma sombra cruzando a porta. Apenas a redação. Este texto se intitulava O que eu gostaria de poder dizer. Descrevia a fome, não apenas de comida, que ia e vinha conforme a semana, mas também de conhecimento, de história, de histórias, de significados contidos nas palavras. Arin escreveu sobre entrar sorrateiramente na biblioteca da escola durante o horário de pico da manhã, fingindo pertencer àquele lugar. Ele escreveu sobre o desejo de que o aprendizado não dependesse de permissão ou dinheiro. Ele escreveu que não deveria estar naquela escola. "Aprendo com tudo que posso", dizia o ensaio. "Por favor, não conte a ninguém." Quando o Sr. Ali terminou de ler, sentiu um nó na garganta. O relógio fazia um tic-tac muito alto. Sentiu um peso sobre si, algo antigo, familiar. A sensação de que poderia fazer algo bom, algo real, se ousasse. Depois da aula, ele ficou mais um tempo, deixando a porta entreaberta. A chuva batia nas janelas como dedos inquietos. O corredor parecia mais longo que o normal, as luzes piscando em padrões cansados. Por volta das 6 horas, quando o prédio estava praticamente vazio, ele ouviu passos suaves do lado de fora do seu quarto. Depois, silêncio. Em seguida, um leve ruído de arranhão, como papel deslizando sobre uma mesa. Ele se virou lentamente. Não havia ninguém. Mas outro ensaio estava no canto da mesa, as bordas ainda tremendo devido ao movimento recente. Seu coração acelerou, não de medo, mas de uma estranha e silenciosa euforia. Este ensaio era diferente dos outros. Era mais curto, apressado, com palavras irregulares, como se tivesse sido escrito enquanto se olhava por cima do ombro. "Não quero causar problemas. Só quero aprender. Às vezes, sento atrás do armário de materiais para poder ouvir suas aulas. Você explica as coisas com delicadeza.
Aprendo melhor quando sua voz está por perto. O Sr. Ali tocou o papel como se pudesse machucá-lo. Algo dentro dele, algo que ele pensava ter desaparecido, mudou. Compaixão. E algo como um instinto protetor. Ele escreveu uma anotação na parte inferior da redação, mantendo a caligrafia firme. Você é bem-vindo, para aprender. Mas, por favor, encontre-me depois da aula amanhã. Você não precisa se esconder. Ele deixou o bilhete sobre a mesa, esperando, sem saber por quê, que Aren o encontrasse. Na tarde seguinte, não havia redação. Nem passos. Nem sinal. Ele tentou não demonstrar decepção, mas ela o consumia. Lecionava mecanicamente. Corrigia as provas distraidamente. Quando o sinal tocou pela última vez, ele esperou um longo tempo, observando a porta, ouvindo o corredor mergulhar na quietude do pós-aula. Ninguém apareceu. Ele finalmente foi embora, dizendo a si mesmo que havia imaginado a conexão, que fora tolo em ter esperança. Caminhou para casa sob a luz crepuscular, passando por lojas fechadas e calçadas silenciosas. Morava sozinho em um pequeno apartamento acima de uma lavanderia, onde o cheiro de detergente sempre impregnava o chão. Ele estava destrancando a porta quando notou algo escondido debaixo do tapete de boas-vindas. Uma folha de papel de caderno dobrada. Ele desdobrou-o lentamente. Sinto muito. Posso te encontrar. Mas só depois que escurecer. Amanhã. Abaixo das palavras havia um pequeno desenho a lápis. A porta dos fundos da escola, ao lado das lixeiras. O Sr. Ali não dormia muito. Seus pensamentos não paravam de girar. Quem era Aren? Por que ele estava se escondendo? Por que não tinha estudado? Ou será que era um sem-teto? As redações sugeriam dificuldades, mas não ressentimento. Inteligência, mas não arrogância. Uma sede de conhecimento que beirava a devoção. E algo mais também. A solidão. Uma solidão que ele reconhecia intimamente. Na noite seguinte, ele se aproximou da porta dos fundos da escola. O céu estava num tom violeta suave, os postes de luz tremeluziam com halos cansados. As lixeiras permaneciam como sentinelas silenciosas. Sua respiração embaçava o ar frio. Uma voz suave falou por trás da esquina de tijolos. Você veio. O Sr. Ali virou-se lentamente. Um garoto magro, talvez com 12 ou 13 anos, entrou na penumbra. Vestia roupas largas demais, um moletom surrado de invernos, e seus olhos carregavam tanto medo quanto uma inteligência feroz. Seus cabelos caíam sobre o rosto como uma cortina atrás da qual ele poderia se esconder se necessário. Aren? Perguntou o Sr. Ali. O menino acenou com a cabeça uma vez. Por um instante, nenhum dos dois disse nada. A chuva começou a cair levemente, silenciando o mundo ao redor deles. Eu não queria te assustar, disse Aren. Nem te meter em encrenca. Você não faria isso, respondeu o Sr. Ali. Aren hesitou, enfiando as mãos mais fundo nos bolsos. As pessoas não gostam quando alguém como eu está no lugar errado. Que tipo de lugar é o errado para alguém que quer aprender? Perguntou a professora gentilmente. Aren olhou para baixo. Muitos lugares. Um ônibus passou ruidosamente ao longe, ecoando pelo beco. Um cachorro latiu em um quintal próximo. O mundo parecia vasto e indiferente, mas naquele pequeno fragmento de espaço, algo significativo pairava entre eles. Vocês têm uma escola? Perguntou o Sr. Ali em voz baixa. Aren balançou a cabeça. Nós nos mudamos muito. Minha mãe trabalha à noite. Às vezes não temos um endereço fixo. Para se matricular, você precisa de um endereço. Você não precisa ficar se escondendo, disse o Sr. Ali. Eu posso ajudar. Existem programas. Aren recuou imediatamente, balançando a cabeça com força. Se alguém descobrir que eu tenho vindo aqui, vão me expulsar. A escola tem regras. As pessoas gostam de regras. As regras nunca devem prejudicar as crianças, disse o Sr. Ali. Mas fazem sim, sussurrou Aren. Às vezes não fazem por mal. Mas fazem. A chuva grudava em seus cabelos, em suas mangas. Sua respiração era curta e rápida. Por favor, disse ele, com a voz trêmula. Não conte a ninguém. Só, deixe-me aprender. Não vou causar problemas. Vou ficar fora do caminho. O Sr. Ali sentiu um nó na garganta ao ver o desespero do garoto. Ele se viu ali, anos atrás, antes que a vida o tivesse desgastado. Antes de começar a duvidar se ainda seria capaz de ajudar alguém.
Você não é problema, disse ele em voz baixa. Gostaria de entrar? Posso te ensinar. Do jeito certo. Não daqui do corredor. Aren olhou para ele, como se estivesse tentando decidir se deveria confiar na bondade. Confiança era um luxo perigoso. Mas, lentamente, quase a contragosto, ele assentiu. Eles entraram pela porta dos fundos. As luzes do corredor estavam baixas, projetando longas sombras. O quarto 12 parecia diferente à noite, mais quente, de alguma forma, como se estivesse esperando por algo que nem sabia que precisava. Aren hesitou perto da porta a princípio, sem ter certeza se deveria entrar completamente. Pode sentar-se, incentivou o Sr. Ali. O menino caminhou até uma escrivaninha, tocando-a suavemente, reverentemente, como quem toca algo sagrado. Sentou-se devagar, os olhos percorrendo os posteres, as estantes de livros, os mapas. Me sinto seguro aqui, sussurrou. O Sr. Ali começou a ensinar, não em voz alta, não formalmente, mas suavemente, compartilhando o que sabia, deixando o menino guiar as perguntas. E Aren tinha muitas perguntas. Sobre história, sobre literatura, sobre por que as pessoas construíram impérios que sabiam que iriam ruir, sobre por que as histórias importavam, porque as palavras curavam. O tempo passou despercebido. Por volta das 9 horas, Aren levantou-se de repente, com os olhos arregalados. Preciso ir antes que minha mãe chegue em casa. Ela vai se preocupar. Ele hesitou na porta. Posso voltar? O Sr. Ali sorriu. Um sorriso genuíno, o que o surpreendeu. Sim. Quantas vezes precisar. Nas 2 semanas seguintes, eles se encontraram secretamente após o anoitecer. Aren devorava conhecimento como alguém que passou anos faminto. Lia livros na metade do tempo que seus alunos regulares levavam. Escrevia ensaios com uma profundidade que surpreendia o Sr. Ali. Às vezes, ria, um som raro e fugaz. Mas o mundo não gosta de coisas que crescem em segredo. Certa noite, Aren não apareceu. O Sr. Ali esperou. 10 minutos. 20. 1 hora. Então ele viu uma pequena forma se aproximando em meio à chuva. O rosto de Aren estava machucado. Não muito, mas inegavelmente. O que aconteceu? Perguntou o Sr. Ali, apressando-se a avançar. Não é nada, sussurrou Aren, estremecendo. Fomos expulsos do lugar onde estávamos hospedados. Alguém chamou a polícia. Disseram que estávamos invadindo propriedade privada. Temos que sair da cidade hoje à noite. O coração do Sr. Ali se partiu de forma abrupta, sem resistência. Para onde você irá? Não sei. Aren olhou para a sala de aula uma última vez. Só queria agradecer. Vocês me ensinaram mais em 2 semanas do que aprendi em toda a minha vida. O Sr. Ali sentiu algo dentro de si se endurecer, não raiva, mas determinação. Você não precisa desaparecer, disse ele. Deixe-me ajudar. Você e sua mãe. Não, sussurrou Aren com firmeza. Se descobrirem que estive aqui, você perderá o emprego. Eu não vou arruinar sua vida. Você não está estragando nada, insistiu o Sr. Ali. Você me lembrou porque me tornei professor. Aren sustentou o olhar dele, depois deu um passo à frente e o abraçou brevemente, timidamente, como alguém que nunca havia recebido um abraço da maneira correta. Obrigado, ele sussurrou. Então ele se virou e correu para a chuva. O Sr. Ali seguiu o menino pelo beco, mas a noite o engoliu rapidamente, deixando apenas passos que se distanciavam e um eco trêmulo de esperança. Ele nunca mais viu Aren. Mas, a cada poucos meses, um envelope chegava à secretaria da escola. Sem remetente. Dentro, havia redações belíssimas e reflexivas, assinadas com a mesma caligrafia cuidadosa. Aren. Cada uma terminava com a mesma frase. Ainda estou aprendendo. Graças a você. O Sr. Ali guardou todos eles. E cada vez que os lia, sentia algo tranquilo e radiante dentro de si, algo como redenção. Algo como um propósito redescoberto. Algo como a certeza de ter salvado uma vida sem que ninguém soubesse. Exceto o menino que precisava ser salvo.